absolutamente nada de nós se aproveita. A não ser, Senhor da glória, com as tuas misericórdias alcançando a nossa vida, salvando a nossa alma. E em nome de Jesus, esta noite, Senhor da glória, eu quero, ó Deus da glória, estar na tua presença junto com os amados irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. Não podemos estar, ó Deus da glória, juntos, aglomerados num só lugar, porque os momentos, Senhor da glória, não nos permitem. Mas sabemos que o Senhor está conosco em todos os lugares, ó Deus da glória. Aonde está chegando essa voz, esta imagem, nos lares, Senhor, Papai querido, em nome de Jesus, ó Deus, seja conosco, Pai. É o que eu te clamo, Senhor. Amém. Amém. Queridos, já vamos meditar, é uma breve reflexão da palavra do Senhor, mas eu gostaria que você pudesse estar conosco nessa meditação e também mandando aí para suas redes sociais, através das redes sociais, um joinha, se está chegando bem até você esta palavra, e também estar compartilhando esta palavra, compartilhando, porque vamos estar na presença do Senhor e atingindo o maior número de pessoas através das redes sociais. Que assim o Senhor continua fazendo em nós uma obra grandiosa. Vidas serão alcançadas através da tua vida, em nome de Jesus. Amados e queridos, nesta noite eu quero falar contigo a palavra do Senhor, que diz assim o texto: tempos de crise, a quem recorrer? No domingo, quando nós estivemos juntos também em uma live, pudemos falar um pouquinho a respeito disso. Vivemos dias difíceis, vivemos dias no qual temos lutado, e lutado muito. Mas por que, pastor, temos lutado? Somos obrigados a estar dentro de casa, somos obrigados, por força até de lei, esse isolamento social, de não mantermos um relacionamento mais próximo uns dos outros, principalmente o brasileiro. O brasileiro tem um hábito de aperto de mãos, de abraços acalorados. Nós temos esse hábito. E infelizmente, por esses dias, nós não podemos. O único abraço que nós podemos dar é aquele assim: receba meu abraço aí. Mas, queridos, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, eu já disse domingo e volto a repetir, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Em momentos difíceis, no qual as pessoas perdem um pouquinho o senso desse contato, as pessoas com o distanciamento, elas vão ficando mais isoladas. Por isso, queridos, eu quero te falar de uma palavra, quero meditar contigo em uma palavra, você que me acompanha, você que está aí na live, se você estiver com a tua Bíblia na tua mão, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo é o de número 20. Quando eu meditava sobre essa palavra, Deus falava ao meu coração, e Ele disse para mim, em tempos de crise, fala para o meu povo que eles podem recorrer a mim, estar na minha presença. E essa palavra, queridos, que eu já preguei mais de 20 vezes, quando o Senhor estava falando comigo a respeito desta palavra, eu pude enxergar a grandiosidade do nosso Deus em responder
para as nossas vidas. Tempos de crise. A quem recorrer? Você está aí, do outro lado, com a tua Bíblia na mão. Segundo livro de Crônicas, o capítulo é o de número 20, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de Egede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Apregoou Josafá jejum em todo Judá. Eu quero repetir, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força, poder, e não há quem possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançastes fora os moradores dessa terra, de diante do povo de Israel, e não destes a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao Senhor, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, Senhor, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão a paga, vindo para lançar fora a tua herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá está em pé perante o Senhor, porque também as suas crianças e mulheres e os seus filhos. Preste atenção. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé,
e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe, queridos, esta palavra, o Senhor falava ao meu coração, que em tempos de crise, desde o versículo de número 1, quando Josafá recebe a notícia, o rei Josafá, ele percebe algo tremendo. Depois da morte de Acabe, a única coisa que trocou ali foi os inimigos. E os inimigos se ajuntam agora para pelejar contra ele. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, as notícias eram extremamente ruins. Não eram somente notícias difíceis, não eram somente notícias ruins, eram extremamente ruins, porque era notícia de morte, notícia de devastação. Uma grande multidão se ajunta para lutar contra Judá e Jerusalém. Olhando para os olhos, ou melhor, olhando com os olhos humanos para esta situação, nós podemos dizer assim: é o fim. Acabou. Olhando com os olhos humanos, nós olhamos e dizemos assim: e agora? O que será? Quando enxergamos somente com a ótica humana, ficamos atordoados com notícias tão devastadoras. Atordoados. Essa palavra me lembra bem, atordoado, porque a pessoa, quando ela está atordoada com algo, uma notícia ruim, ela perde o norte, ela perde os sentidos. Sabe? As notícias difíceis, as notícias ruins, elas têm uma capacidade de produzir em nós um efeito devastador, que é a desestabilização emocional. Nós ficamos desestabilizados, sem perceber as coisas que estão em volta. Ora até atordoados, demoramos a ter respostas quando as notícias são muito ruins. Mas eu quero chamar a atenção, em tempos de crise, o que esse rei fez, o que essa nação fez. Quero chamar a tua atenção para isso. Tempos difíceis, a quem recorrer? Rei Josafá, quarto rei da linhagem de Judá, reinou 25 anos. Ele teve sabedoria do Senhor. Sabe? Mais ou menos era a data em torno de 824 a.C. Naqueles dias, as notícias eram devastadoras, assim como é nos dias de hoje. Hoje, eu vejo que são terrivelmente devastadoras. Sabe por quê? Hoje nós temos uma coisa chamada mídia televisiva. Como eu disse no domingo, você liga a sua televisão. Eu não sou contra a televisão, não é isso, tá? Eu tenho, por falta de uma, eu tenho duas. Então não é essa a questão. Não estou aqui falando sobre televisão. Mas você liga a televisão, é só notícia ruim. E o mesmo assunto. Como eu disse, tem aí rede de televisão que está fazendo programação de 11, 12 horas, só falando do mesmo assunto e das coisas ruins que estão acontecendo do outro lado do mundo. Isso age de forma terrível no nosso subconsciente. Esse excesso de coisa ruim age de forma terrível. Pessoas estão sendo, neste momento, atingidas com essas notícias ruins no seu emocional. Em grupos que eu tenho de terapeutas, ontem
eu falava com alguns desses grupos e eles me disseram assim: pastor, nunca tivemos tanta procura por atendimento, até mesmo que online agora, como estamos tendo nos dias de hoje. Eu disse para alguns: se prepare, porque vai piorar. Não sei se vai ter profissional suficiente para atender a demanda que está por vir na área dos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, terapêuticos. Não sei. Porque muita coisa ainda está por vir, com tanta notícia ruim, tanta coisa ruim. Por isso que eu disse isso no domingo, volto a repetir. Desligue teu aparelho de televisão, deixe de ver essas notícias ruins, não vai te fazer bem. Busque fontes alternativas, escute um louvor, escute uma mensagem, leia a Bíblia, busque a presença do Senhor. Eu não estou pregando contra a televisão, não é isso. Eu estou dizendo para você se afastar dessas notícias ruins, que isso faz mal. Gera um estresse, gera uma angústia muito grande, gera uma opressão dentro da gente, gera depressão, só gera coisa ruim, tá? Veja bem, as notícias que o rei recebe são notícias ruins, notícias de guerra. Mas pastor, nós não estamos em guerra hoje. Engano seu, estamos sim. A guerra é contra um agente invisível, mas existe. A guerra é contra uma mídia que tem bombardeado as nossas vidas. E ela é clara e evidente. Por isso, temos que precaver o nosso coração. Temos que preservar as nossas emoções, cuidar das nossas emoções. Diz a palavra do Senhor que quando o rei Josafá recebe, no versículo 3, essas notícias tão ruins, diz a palavra do Senhor que ele temeu, teve medo. Notícias ruins nos faz ter medo. Ele temeu. Ele viu ali que uma grande multidão ouviu as notícias e uma grande multidão se levanta e era terrível. Eles estavam a poucos quilômetros dali. Ele temeu. Mas o que me chama a atenção, e eu quero te passar esta noite a respeito desse assunto, dessa passagem bíblica, é que mesmo ele temendo, ele tomou decisões certas ou acertadas. O segredo para a nossa vitória, o segredo para passarmos por um momento difícil, um momento ruim, sabe o que é? Não desestabilizar emocionalmente, para tomarmos sim decisões acertadas. No versículo de número 3, você pode me acompanhar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Aqui começa a vitória dele. Aqui começa a dar início a uma trajetória de vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque ele fez o certo. Em tempos de crise, as nossas decisões é quem vão marcar, e as nossas decisões é quem vão nos dar a vitória. Sabe o que me chama a atenção? É que ele não simplesmente fez uma menção religiosa superficial, não foi demagogo, ele não fez nenhum ritual religioso, nada disso. Nada disso. Diz a palavra que ele pôs-se a buscar
o Senhor, aquele que tem a resposta. Josafá pôs-se a buscar o Senhor sem interrupções, sem tensões. Ele pôs a buscar o Senhor para que o Senhor falasse ao coração dele. Ele deixou a religiosidade do lado. Diz a palavra que o Josafá se coloca diante do Senhor. Ele rasga o coração diante de Deus. E eu quero frisar para você, meu querido, meu amado, tomar decisões certas muda o teu futuro. Josafá não perdeu tempo. Ele não ficou olhando para a direita, para a esquerda, e agora como vai ser? O que será de nós? Ele não fez o que a maioria das pessoas fazem, murmurar. Em vez de levantar, buscar a resposta naquele que tem a resposta, ficam murmurando. Ficam cabisbaixo, abaixam a cabeça e se dão por derrotados. E agora? Ele poderia ter falado, mas não. Diz a palavra no versículo 3 que ele temeu sim, mas ele pôs-se a buscar no Senhor. Sabe o que significa, queridos? É que o único que poderia dar a vitória é o Senhor Deus. Por isso que eu digo que ele deixou religiosidade, deixou ritos, deixou tudo. Rasgou o coração diante de Deus. E aqui eu te digo mais. A atitude certa gera resposta imediata. Sabia? Quando nós temos a atitude certa diante de Deus, buscarmos ao Senhor Todo-Poderoso, gera uma resposta imediata dos céus para as nossas vidas. Gera um mover nos céus para as nossas vidas. A atitude de buscar o Senhor. Ele foi cirúrgico, estratégico, rápido. Não ficou detubiando, pensando para lá, para cá, o que eu vou fazer. Não. Foi imediato. Pôs-se a buscar o Senhor. Atitude certa. Diz a palavra do Senhor que apregoou jejum em todo o Judá. Apregoou o jejum significa consagração. Se abster, abrir mão, dizer ao Senhor, olha, eu tenho algo que eu quero dar a ti. Entrega. Sabe, queridos? Isso faz a diferença, move o coração de Deus a nosso favor, quando nós fazemos com sinceridade. Quando nós fazemos com religiosidade, não move nada. Se for só a título de religiosidade, não vai dar certo. Mas quando nós fazemos com sinceridade no nosso coração, isso move as coisas de Deus a nosso favor. Isso move as coisas dos céus a nosso favor. Atitude certa. Uma das coisas que me chama muita atenção é que Josafá se põe de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio, e começa a fazer uma oração, falando com o Senhor. Olha bem, preste bem atenção. Primeiro, ele põe-se a buscar o Senhor. Segundo, ele apregoa o jejum, a consagração. Terceiro, ele vai para a oração. Então, se você olhar no versículo de número 6, 7 e 8, 9, ele está orando, buscando a face do Senhor. Uma oração com sentido, glorificando em primeiro lugar o nome do Senhor.
engrandecendo o nome do Senhor sobre todas as coisas, falando das maravilhas que o Senhor já havia feito para o seu povo, o povo de Israel. Ele começa a falar para o Senhor, conversar com o Senhor. Em seguida, ele clama ao Senhor pelo povo, pela terra, por aquela terra que era dada como herança. Ele clama ao Senhor. Ele clama, sabe? O coração pode estar angustiado, aflito, mas nada tirou ele do foco, do objetivo, porque ele sabia que sem Deus nada podia fazer. Os problemas, as dificuldades eram muito superiores às forças dele e de todo o povo que com ele estava, do seu reino. Sabe, queridos? Então ele começa a falar com Deus. Por quê? O Senhor no passado já havia livrado o povo dele das coisas ruins, do juízo. O Senhor já havia livrado da peste no versículo 9. O Senhor já havia livrado da fome. O Senhor já havia livrado do fio da espada, da perseguição. O Senhor já havia livrado do levante do inimigo contra eles. Mais uma vez ele clama, pedindo que o Senhor livre novamente. Sabe, queridos, quero te dizer, o quarto passo para vencer em tempos de crise. O primeiro passo é tomar decisões certas, e ela está em buscar o Senhor. O primeiro passo é quando recebemos notícias difíceis. O que fazer? O segundo passo é tomar decisões certas, buscar o Senhor. O terceiro passo, atitudes certas. O quarto passo que nós precisamos dar é ouvir o Senhor falando conosco. Temos sim um grande defeito. Falamos muito e não escutamos ou não paramos para escutar Deus falar. Não damos o tempo para que a palavra do Senhor adentre os nossos ouvidos ou o nosso coração. E o quarto ponto, o segredo para termos a vitória em tempo de crise, é justamente esse. Josafá, se você pegar no versículo 15 até no 17, Josafá escuta. Versículo 14, quando diz que então veio o Espírito do Senhor sobre a congregação, sobre Jaaziel, que profetizou. Profetizou para Josafá, profetizou para toda a congregação. Deu a resposta de Deus para a vida do rei e da nação. Quando ele diz, ouve, povo, ouve, você que está do outro lado, ouça, afine os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Sabe, não endureça o coração para ouvir a voz do Senhor no momento no qual temos que clamar pelo livramento. Ouça a voz do Senhor. Sabe, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos ter do Senhor algumas respostas. Uma delas é estratégia. Deus nos dá estratégia para lutarmos, para entrarmos na peleja. Não podemos entrar numa peleja de qualquer jeito. Não podemos entrar numa peleja dispersos. Não podemos entrar numa peleja desatentos. Nós só podemos entrar numa peleja quando estamos preparados. E estar preparados é estar revestido com a palavra do Senhor. É estarmos andando
conforme os desígnios do Senhor. Isso é estar preparado. Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo fala a respeito da preparação que nós temos que ter para a luta constante, para a luta diária. Efésios fala a respeito disso. Se você me acompanhar, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo de número 6, ele diz assim, versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse mundo ou desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E havendo feito isso, ficai firme. Estais firmes, cingido, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplicas do Espírito, vigiando nisso com todas e perseverança nas súplicas por todos os santos. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo dá a receita aqui de como nós temos que fazer. Ele fala que é palavra, palavra e palavra, que é a verdade. A verdade para a nossa vida. É a justiça para todo aquele que crê. Calçado no evangelho da pregação, no evangelho da paz. Tomando o escudo da nossa fé para suportarmos os dardos inflamados do maligno e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ou seja, palavra, consagração, vida diante de Deus, busca incessante, é que nós vamos ter vitórias. Sabe, eu já vou caminhando para o final. Deus nos dá estratégia. Quando nós clamamos, o Senhor nos dá o livramento na hora certa. Voltando para a nossa palavra, versículo de número 17, quando ele fala que essa peleja não é desse povo. Ou seja, o que eles precisavam fazer era buscar. E o Senhor diz, buscar-me e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele deu estratégia para a vitória. Ele fala assim, olha, a peleja não é de vocês, eu vou dar estratégia para vocês aqui. Eu vou dar estratégia. Saia ao encontro dessa situação, porque eu vou dar o livramento. O livramento do Senhor é na hora certa, no momento certo. Sabe por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, ou melhor, aquilo que está no nosso alcance, o Senhor deixa para que possamos fazer com as nossas forças. Mas o livramento do Senhor é no momento certo, exato. Ele diz para o povo, amanhã cedo. Sabe o que significa isso? Tranquiliza o teu coração. Ah, pastor, mas é difícil tranquilizar momentos de angústia, momentos difíceis. É difícil falar em tranquilidade. Já pensou como que é quando as notícias são ruins para dormir? Mas é isso que o Senhor está falando. Vá descansar. Vá descansar. Os momentos, sim, que vocês estão vivendo, diz o Senhor, é difícil, mas vai descansar. Ou seja, descansa nele. Amanhã cedo. Não é hoje, não é agora. Eu vou dar estratégia amanhã cedo. Hora que o sol sair, ele se pôr, é nessa hora, não é agora. Ou seja, é na hora certa de Deus, no momento exato. É o Senhor que determina. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso e cremos, porque aqui também
tem algo para você pensar. Você precisa entender, você precisa crer de todo o teu coração. Josafá, nesta passagem, Josafá tinha que crer de todo o coração. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para detubiar em dois pensamentos. Ah, será que vai dar? Será que Deus vai fazer? Será? Não, nada disso, esquece isso. Não dá para detubiar em dois pensamentos. Ou você está com o Senhor no teu coração, entregando tua vida para o Senhor, ou não está. E aqui é justamente onde ele foi testado. Ele tinha que crer. Diz a palavra que ele tinha que crer. Somente crer. Crer de todo o coração. Creia. Que você vai ver acontecer. Versículo 20. Nessa manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles. E pôs-se em pé Josafá e disse: ouve o Judá e vós moradores de Jerusalém. Crê no Senhor, vosso Deus, e estáis seguros. Ele repete: crê nos profetas que estão pregando a palavra do Senhor, e sereis prosperados ou prósperos. Crê, palavra-chave, palavra de ordem. Entendeu o que Deus fala? É crer. Crer. Palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, versículo de número 1, diz assim: mas não turbe o vosso coração, ou seja, não deixa ele detubiar em dois pensamentos, disse Jesus. Credes em Deus e credes em mim, disse Jesus. Palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. A nossa vitória, queridos, em qualquer batalha, a qualquer tempo, a nossa vitória depende do Senhor, do favor do Senhor. Para esse momento que nós estamos vivendo, nessa crise, com esse vírus se espalhando, a nossa vitória só pode vir do Senhor. É Ele quem pode dar o livramento para o nosso povo, para a nossa nação, para os moradores dessa terra. É somente o Senhor. Sabe, nesse momento é que nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Muita gente, alguns até conversando comigo pelas redes sociais, WhatsApp, diz assim: pastor, mas parece que não tem fim a dificuldade. Parece que o diabo está no controle das coisas. Parece que o diabo está no controle desse mundo. E eu digo, o mundo jaz do maligno, mas o controle de todas as coisas estão na mão de Deus. O mundo jaz do maligno. 3 povos se ajuntam para lutar contra Josafá. O mundo jaz do maligno. Mas o controle está na mão de Deus. Somente na mão de Deus. Entenda isso em todos os tempos. O controle está nas mãos de Deus. Sabe, queridos, a misericórdia do Senhor quando nós buscamos Ele. A misericórdia do Senhor quando colocamos diante dele as nossas vidas. E para finalizar, eu quero te dizer, a nossa nação, como outras nações do mundo, estão sofrendo com essa crise. Uma crise imposta por um vírus, mas uma crise imposta, eu não vou colocar aqui a minha forma de pensamento, mas uma crise imposta por mídia, uma crise que nos obriga a mergulhar de cabeça. Mas não se esqueça, o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. E nesse momento, queridos, no qual o mundo está precisando de mim e de você. Pastor, mas que importância tem minha vida nesse momento? Deixa eu te dizer, quando nós fazemos aquilo que Josafá
nos deixou aqui de lição, colocamos diante do Senhor, buscamos, jejuamos, é aí que nós vamos fazer a diferença. Sabe, para finalizar, eu quero lançar um desafio para a tua vida. Nesses dias, busque a presença do Senhor. O presidente da nossa nação, nas redes sociais, tem feito um clamor para que a nossa nação possa estar clamando a Deus. Ele tem feito um apelo, perdão, não vou dizer um clamor, um apelo, para que a nossa nação faça um clamor a Deus. Eu quero fazer esse desafio para você. Exatamente no sábado, às 0h, meia-noite, comece um tempo de consagração. Das 0h do sábado ao meio-dia do domingo, tire um jejum, tire um tempo de consagração. Não pela religiosidade, não porque o pastor Jaime está te chamando, não porque é o presidente da nação, mas o presidente da nação está dando uma direção. Ele foi orientado, sabia? A dar essa direção. Ele está dando uma direção. Vamos clamar ao Senhor. Você que entende que essa batalha é espiritual, não é só biológica, mas é espiritual. Você que entende essa palavra, não pela religiosidade ou por ritos religiosos, mas sim para uma batalha espiritual, uma batalha maior. Vem comigo, vem com a nação, vamos juntos. Vamos tirar esse período da 0h do sábado até o meio-dia do domingo, um período de jejum, consagração e oração. Nesse período, eu te convido a estar orando, jejuando da meia-noite do sábado até ao meio-dia do domingo. Mas nesse período, a hora que você levantar no domingo, consagre o teu dia, consagre a tua casa, consagre a tua igreja diante do Senhor, consagre a tua nação diante do Senhor, o povo. Vamos juntos, vamos clamar, coloque-se de joelhos se você puder, se não puder, assentado mesmo, mas vamos clamar para que as forças do mal não tomem essa nação, para que essa perversidão dessa peste, o Senhor deixe longe da nossa nação, afaste esse mal e não sejamos nós assolados como outros países estão sendo. Eu te convido a estar clamando pelo Senhor, clamando sim, para que as forças do mal que estão deturbando, principalmente as mídias, jogando o povo contra o povo, caia por terra em nome de Jesus. Para que as hostes malignas que têm se levantado para tomar poder nesse país e bagunçar tudo, é aquilo do quanto pior, melhor, caia por terra em nome de Jesus. Por isso, eu estou te convidando. E eu gostaria que você dissesse no seu coração: eu quero tirar esse período. Eu também quero jejuar. Eu também quero entrar nessa batalha. Em nome de Jesus. Fica aqui o meu apelo, que esta palavra possa estar no teu coração nos dias difíceis. Só há um recurso: buscarmos a Deus. Fica aqui para você, para a tua família. Convide mais alguém nas redes sociais. Convide as pessoas do teu ciclo de amizade, da tua igreja, do teu convívio, a estarmos juntos, orando ao Senhor. Deixa eu orar contigo. Deus eterno, Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada lar, ó Deus, que essa live, Senhor, adentrou.
Abençoa cada vida, Senhor da glória, que está, Senhor da glória, neste momento, papai querido, ouvindo, Senhor, da tua palavra. Abençoa, Senhor, o findar da nossa semana, meu Deus. E em nome de Jesus eu te clamo, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, para o teu povo, Senhor, nesta terra, meu Deus. Em nome de Jesus te clamo pela misericórdia, meu Pai Santo, para a nossa nação, meu Deus, que tem perecido, para os povos da terra, meu Pai. Afasta essa peste, acaba com essa peste, meu Deus, porque tu tens, Senhor, na tua mão, Senhor, tudo. Tu está no controle de todas as coisas, papai. Em nome de Jesus, da tua bênção, Senhor. Abençoa este lar, meu Deus. Abençoa esta família, Senhor da glória, dando a paz, ó meu Deus, para este lar, para esta família, Senhor. Dando pão, papai querido, àqueles que têm, Senhor da glória, necessidade, meu Deus. Abre portas onde não há portas, porque tu és o Deus do impossível. É isso, Senhor da glória, eu clamo diante de ti, Pai. E abençoa, Senhor da glória, o teu povo. Abençoa essa nação, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, estenda as mãos sua, aonde você estiver, e vamos receber a bênção do Senhor. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos possam dizer amém. Amém e amém. Não esqueça, vem comigo. Sábado, à meia-noite, até domingo, ao meio-dia. Um período de consagração, de jejum e de oração. Conto contigo. A nossa nação precisa de você. Deus abençoe e, querendo o Senhor, até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.